Hoje nós vamos gravar um devocional um pouco mais longo, né? Nós vamos do dia 12 de abril ao dia 20 de abril. Vamos pegar um pouco mais de uma semana, né? Serão 8 dias de devocional. E vamos pegar, começando já por livro de Atos, parte 1. Atos, né? Capítulo 3 até o capítulo 8 de Atos. Vamos começar pelo Novo Testamento. Não esqueça aí de compartilhar, deixar o seu like, né? Enviar esse vídeo para algum amigo, convidá-lo para esse compartilhar de leitura bíblica anual, ok? Capítulo 3, então, de Atos, começa então falando sobre os milagres da igreja, né? E o seu crescimento, o início do seu crescimento. Os primeiros milagres ali, claro, o primeiro milagre é o paralítico, né? Ali na porta do templo, onde Pedro e João dizem, né? Não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus, e o paralítico ali é curado. Então Pedro prega Jesus ali aos judeus que vêm, né, em decorrência desse milagre, né? Os judeus vêm ouvi-lo, aí ele faz a exposição do evangelho de Jesus, atraídos por causa desse milagre. Já entrando agora no capítulo 4 de Atos, aqui começa então a perseguição dos judeus à igreja, é o início das perseguições, ok? Então eles prendem a Pedro e João, enquanto eles estavam ali pregando ainda a esses quase 5.000 homens, né, que vieram em decorrência desse milagre extraordinário da cura do paralítico, e eles são presos, né, e no outro dia são interrogados ali pelos sacerdotes e são exortados a não mais pregar Jesus. Eles não tinham como segurar muito tempo eles ali. Então eles liberam eles, os apóstolos são liberados e eles relatam então para a igreja, né, a perseguição que eles sofreram e como eles com ousadia continuaram pregando. E eles então reúnem ali, né, os irmãos, os líderes em um determinado lugar, e eles fazem uma oração fervorosa e poderosa. Eles não pedem bênçãos, não pedem nada disso, mas eles pedem que enquanto a perseguição estiver acontecendo ou aumentar, que o Senhor dê a eles coragem e ousadia para ainda anunciar a palavra com mais ousadia do que eles fizeram. E quando eles oram unânimes, o lugar se estremece, é sacudido, né? Ali é o relato de um terremoto, treme todo o lugar, com o tamanho do poder da oração deles. E também termina o capítulo 4 falando da generosidade abundante da igreja, né? Que eles não tinham nada como sendo seu, mas vendiam suas propriedades e repartiam segundo aqueles que tinham necessidades, ok? E termina o capítulo 4 falando sobre a oferta de Barnabé. Isso aqui é importante porque a oferta de Barnabé foi tão generosa e foi tão abundante que no capítulo 5, que nós vamos entrar agora, né, foi critério para que o Espírito Santo, um dos critérios, para que o Espírito Santo julgasse, então, começa ali falando no capítulo 5, a oferta de Ananias e Safira, né, que também eram membros da igreja, que fizeram um voto ao Espírito Santo e à igreja, e feriram esse voto porque eles não cumpriram. É um voto pessoal, interno, e aqui é um relato, né, da morte deles, primeiro de Ananias, que chega para entregar a oferta e por revelação do Espírito Santo, Pedro não sabia, e fala para ele, ó, o que você fez feriu o Espírito Santo. Ele não entrega o voto dele. E aí ele cai e morre. Então, enquanto eles vão enterrar, chega Safira, a esposa, e fala, olha, seu marido está indo, foi enterrar porque mentiram ao Espírito Santo. Da mesma forma vai proceder você. Ela cai e morre também. E aqui, né, à vista desse acontecimento, há um grande temor sobre a igreja, ok? E continuando aqui no capítulo 5, né, os milagres se multiplicam a ponto de que a sombra de Pedro cura, ou seja, as pessoas colocavam um leito ali, né, perto de onde Pedro passaria, para que a sombra dele curasse. A fama da igreja se alastra por toda Jerusalém, Judéia e Samaria. E com essa fama se alastrando, novamente os apóstolos são presos, ok? Eles são presos ali pelos judeus e um anjo vem e liberta eles, né? Traz a libertação a eles e eles voltam para o templo para pregar. Olha que ousadia! E são confrontados de novo pelos saduceus novamente, porque falaram, o que aconteceu? Vocês foram soltos? Né? E falaram assim, nós vamos pregar novamente com ousadia. E eles com ousadia testemunham de Jesus. E eles então, a partir daqui, né, intentam a matar os apóstolos, a matar os cristãos. E
são interrompidos, então, por Gamaliel, no Sinédrio ali, e Gamaliel se levanta e fala, olha, parem com isso, porque se essa obra for dos homens, ela vai perecer. E ele cita alguns exemplos, mas se ela for de Deus, nada que vocês vão fazer vai parar essa obra. Olha a sabedoria de Gamaliel, né? Que era o curador, o tutor, o professor do apóstolo Paulo. E aqui a gente, então, né, entra no capítulo 6. E aqui é a queixa das viúvas dos gregos. Né? Capítulo 6 começa com a queixa das viúvas dos gregos. E os apóstolos elegem 7 diáconos que irão servir às mesas, servir aos irmãos. Só que os diáconos, né, aqui destacam-se então Estevão e Filipe, né, eles têm tanta ousadia e fervor no Espírito Santo que eles se levantam para pregar também com ousadia, né? E Filipe, Estevão aqui, né, que vai ser o primeiro mártir da igreja, ele é preso pelos os judeus libertinos, né? O rosto de Estevão, então, começa a brilhar diante deles e eles ficam chocados. E entramos, então, no capítulo 7, onde faz, né, a marcação de um período ali na história onde a perseguição é acirrada e a morte de Estevão. Então aqui no capítulo 7 é a pregação poderosa e maravilhosa do primeiro mártir da igreja, que é o diácono Estevão. E ele então expõe o evangelho de Jesus Cristo de Abraão até os dias atuais de Jesus, expondo claramente o pecado, né, dos ancestrais dos judeus. Ele vai expondo ali o pecado deles. E de repente, né, eles, como que se tivessem demoniados ali, eles olham para Estevão, que o rosto está brilhando, e Estevão olha para o céu e diz: eu vejo Jesus e ao lado dele, na destra do Deus Todo-Poderoso, o Senhor assentado no trono. Aí que a ira deles sobe mesmo, e eles gritam e jogam, né, para fora, chamam ele para fora. Aqui é a primeira vez que aparece Saulo, né, o jovem Saulo, e jogam as vestes de Estevão aos pés dele. E enquanto Estevão morria ali apedrejado, né, ele ora e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Claro que ele estava tendo a visão maravilhosa de Jesus nos céus, né, ao lado da destra do Deus Todo-Poderoso. Ele faz essa oração, e mais chocante ainda, a oração que ele termina falando é: Senhor, não imputes a eles esse pecado ainda, ou seja, perdoa eles. Olha que poderoso do Espírito, né, o Espírito Santo gerando algo poderoso, um dínamo na oração, no coração de Estevão. Avançando aqui para o capítulo 8, para a gente finalizar o livro de Atos, né, Saulo então, né, que é o apóstolo Paulo, após a morte de Estevão, ele se levanta e começa a se tornar um perseguidor acirrado da igreja. Então ele começa a perseguir com muita força a igreja. Filipe, aqui também relata Filipe, começa a pregar então em Samaria, né? E muitos sinais e muita autoridade é manifesta por Filipe, a ponto dos apóstolos irem até lá para ajudá-lo. Aqui relata a conversão do Simão, o mágico, através de Filipe. Mas Simão, vendo, né, que com a imposição de mãos o Espírito Santo enchia eles de poder, e através desse poder eles faziam milagres, Simão tenta comprar por preço, né, esse poder. E aí ele é repreendido duramente pelos apóstolos, principalmente por Pedro, que diz: você não cogita das coisas do alto, mas cogita das coisas da terra, né? E manda ele se apartar. Logo após esse acontecimento, Filipe é avisado por um anjo para ele se dirigir até o deserto de Gaza, né, na faixa de Gaza. E ali em Gaza, ele prega para um eunuco etíope que estava lendo o rolo do livro do profeta Isaías. E ele pergunta, né, você sabe o que você está lendo? Prega ao etíope. E ele fala assim: eu quero ser batizado, eu quero aceitar, né, esse evangelho. E quem me impede de ser batizado? Nada. Então eles param ali junto ao rio, ele é batizado. Ele é cheio do Espírito Santo, e ele despede o eunuco, e à vista do eunuco, aos olhos do eunuco, né, Filipe, ele é arrebatado. Olha que poderoso. E ele sai de onde ele está em Gaza e vai se encontrar na cidade de Azoto, uma distância aproximadamente de 200 quilômetros de um lugar, de um ponto a outro, né? E ele ali continua com ousadia anunciando o evangelho. Maravilhosa. Esses relatos de Atos são tão poderosos, né, que nos mostra o tamanho do poder e da autoridade da igreja nesse período aqui, ok? Então,
Terminamos aqui, Atos. Continuando nosso devocional aqui em Deuteronômio, hoje nós vamos fechar o livro de Deuteronômio. No capítulo 17, que nós paramos, até o capítulo 34. Então nós vamos concluir todo o livro de Deuteronômio hoje, né? Devarim. O livro se chama Devarim, ou seja, as palavras, ou seja, a repetição da lei, ou né, Deuteronômio significa a segunda lei, é uma repetição da lei. Eu já expliquei isso aqui. Então Deuteronômio capítulo 17, o que ele fala? Moisés fala sobre não sacrificar nenhum animal defeituoso, né? Exorta o povo a isso e ordena também para apedrejar os idólatras. Se fosse achado idólatras no meio do povo, era para ser apedrejado. Exorta novamente o povo a guardarem as palavras de Deus. Então ele repete constantemente isso. Guardem as palavras, ok? É o nome do livro. Deus, aqui nesse capítulo também, através, né, de Moisés, ele antevê o desejo do povo, o futuro desejo do povo, lá na frente, depois de Josué e tal, quando ele se levanta, eles pedem o primeiro rei de Israel, né? Eles veem que as nações têm rei, então Deus aqui antevê isso, né? Ele antevê esse desejo do povo de ter um rei. Olha que poderoso. Capítulo 18, então, Moisés lembra, né, que Levi não tem herança, que a herança deles é o Senhor. Olha que maravilhoso. E lembra da obrigação, né, de todas as tribos de devolverem os dízimos aos levitas, porque eles não possuem herança. Exorta também no capítulo 18 ao povo, quando ele entrar na terra, não praticar o que os povos pagãos praticam, né, todas as abominações que eles praticam. Então, e aqui também no capítulo 18, Moisés fala uma profecia messiânica, tá? No capítulo 18, ele fala da profecia messiânica. No versículo 15, ele fala que ele levantará no futuro um profeta como ele. Moisés falando, que Deus falou isso, que no futuro ele levantará um profeta como ele. Do versículo 15 até o 18, ele vai relatando isso. E ele repete isso novamente, que no futuro esse profeta viria, que era para o povo ouvir ele, porque ele declararia todas as coisas que Moisés tinha ordenado. Olha que poderoso isso. E fecha aqui no capítulo 18, né, Moisés ensinando como identificar um falso profeta através das profecias. Se elas não se cumprissem, segundo Deus havia falado, eles eram falsos profetas. Esse era um critério. Capítulo 19 de Deuteronômio. Deus ordena ao povo, né, que quando possuíssem a terra, para estabelecer as cidades de refúgio, para onde aqueles que praticassem um homicídio culposo, que é aquele que não tem intenção de matar, a gente chama de acidente, fossem dirigidos para lá por causa do vingador do sangue, que era permitido que o vingador vingasse o sangue do falecido, ok? Então, há essa orientação. Ainda no capítulo 19, a orientação sobre como julgar e sobre as testemunhas, né, do julgamento. Inclusive, né, 3 testemunhas, mas aqui fala também sobre as falsas testemunhas. Né, e finaliza o capítulo 19 com a lei de talião, né, olho por olho, dente por dente. Ok? Finaliza com essa lei. No capítulo 20, eu vou avançando aqui porque é muitas leis, repetindo muitas leis. No capítulo 20, Deus exorta a não se amedrontar diante dos povos inimigos, né? Deus fala, não se amedronte diante dos povos. Fala também sobre a lei de ir à guerra, né? Que está falando sobre a lei de ir à guerra, que quem não poderia ir à guerra? Os medrosos, os trabalhadores que haviam plantado a vinha e não usufruíram dela ainda, estava na fase da colheita, e os recém-casados com menos de 1 ano, até 1 ano de casado, não poderiam ir à guerra, não deveriam ir. Exorta a serem corajosos, aqui no capítulo 20, na guerra, né? Serem corajosos na guerra. E orientação após a vitória. Ou seja, não cortar as árvores frutíferas, cortarem, né? Ali somente poderiam cortar as árvores infrutíferas e algumas outras orientações, e a não seguir aos exemplos dos povos pagãos, tá? Para eles não seguirem os exemplos dos povos pagãos. Capítulo 21, né? Lei
sobre quando acharam um homem morto, né? Quando eles achavam ali um homem morto, o que eles deveriam fazer, como proceder, não podiam tocar no corpo, tal, deviam fazer uma expiação pelo sangue do morto, não sabiam como a pessoa morreu, se fora matada ou se fora por alguma ocasião mesmo da morte natural, então tinha uma orientação sobre isso, né? Outra orientação é sobre a respeito de tomar mulheres quando eles conquistassem terras ou povos, né, que não matassem todos os povos, que haviam povos que Deus mandava exterminar completamente, outros não, né? Alguns povos eram tomados como escravos, e se no meio desses escravos, ou dessas pessoas que iam como escravos, houvesse alguma mulher, né, que agradasse ali a um dos homens, dos soldados, né, o proceder sobre como fazer para que essa mulher, né, se tornasse esposa dele, ok? Apesar que Deus não gostava ou permitia esse casamento, mas os estrangeiros, né, dentro da nação, quando eles iam morar com Israel, os estrangeiros poderiam se casar mediante a aceitação da lei, né, e um processo de conversão, né? Vamos dizer assim, um processo de conversão à lei. Eles poderiam estar fazendo matrimônio. Outra coisa aqui, né, a lei de como proceder com o filho. Aqui também fala a respeito disso, como deveríamos proceder com os filhos, inclusive o filho desobediente, ok? Que deveria ser apedrejado, né, fora do arraial. Aqui também fala outra profecia messiânica, olha que poderoso, sobre como proceder com a pessoa que era pendurada no madeiro. Aqui está falando sobre a morte de Jesus, né, que a pessoa que fosse pendurada no madeiro não poderia dormir pendurada, né? Ao final do dia ela deveria, né, ser morta ali e recolhida, retirada do madeiro e enterrada. Tá aqui a profecia, né, que exatamente o que aconteceu com Jesus. Deveria ser enterrada no mesmo dia que fosse pendurada no madeiro. Capítulo 22. A lei do extravio de animais. Olha cada lei aqui interessante. Quando o animal era extraviado, e se fosse achado por alguém, deveria ser devolvido. E também animais feridos, que se por acaso fosse achado por outra pessoa e fosse de outra, eles deveriam cuidar daquele animal, ajudar a curar aquele animal e entregar o animal ao seu verdadeiro dono. Que também fala da lei de o homem não vestir vestes de mulheres e vice-versa, ok? De outra lei, de não fazer hibridismo com sementes, não só com animais, mas com sementes, qualquer tipo de sementes, né, de qualquer tipo de planta. Ele fala aqui especificamente também da vinha, né, não misturar sementes. Fala sobre a lei acerca da virgindade da mulher em Israel e o julgamento, né, com relação a isso. Fala sobre a lei de adultério, né? Adultério é prática sexual ilícita com pessoas casadas que tinham matrimônio, de ambos os lados, principalmente, né, do homem para a mulher, da mulher para o homem, ok? Que deveria ser apedrejado. Lei do estupro, né, que fala sobre o apedrejamento com relação ao estupro forçado, né, e a mulher pedir socorro. E sobre o estupro, quando esse estupro, que não é na realidade a palavra estupro, né, aqui não posso falar essa palavra, com relação a algo que é consensual, sexo consensual, ok? Que esse consensual, ele deveria ser pago ao pai da mulher, né, um resgate, no caso aqui um dote deveria ser pago. E também fecha sobre a lei do incesto, tá? Aqui no final. Capítulo 23 fala sobre a lei dos eunucos e do bastardo, ou seja, o filho fora da aliança do casamento, filho bastardo. A maldição dos amonitas também é relatada aqui no capítulo 23, que ambos, né, até a 10ª geração, não entrariam no tabernáculo, não poderiam entrar na congregação. Leis sobre a higiene, com relação às fezes, né, deveriam ser feitas ali fora do arraial e enterradas, jogado sal e enterrado, ok? Lei do estrangeiro, também no capítulo 23, a lei do estrangeiro, ou seja, que eles deveriam ser bem cuidados na nação. Lei do empréstimo com usura, que eles não poderiam emprestar aos irmãos dentro da tribo com usura, só para povos externos, a usura só para fora do arraial. Lei com relação a comer coisas na plantação, ou seja, tem uma pessoa que tem uma plantação e você poderia comer ali algo da plantação, mas só que você conseguisse colher com as mãos, não deveria usar nenhum tipo de ferramenta, era proibido, porque aí é considerado furto, roubo. Mas que você conseguisse colher com as mãos, lhe era permitido comer,
Olha que interessante. Avançando para o capítulo 24, lei acerca da carta de divórcio. Né? Jesus cita isso aqui lá em Mateus, nos evangelhos ali também, sobre a carta de divórcio. O que acontece? Sobre essa questão do divórcio aqui, essa lei aqui, que Jesus cita lá, e o que é traduzido lá, fala-se com relação a sexo, fala sobre sobre uma acepção, uma exceção de que só no caso de relação sexual ilícita que poderia ser permitido carta de divórcio, mas não é o que diz aqui Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 diz que se fosse achado algo na mulher que fosse reprovável, se a mulher fosse reprovável em alguma coisa, né, com relação ao seu comportamento diante do marido, diante da família, diante da sociedade. Poderia ser qualquer coisa como violência, como algo ferindo as leis de Deus, algo que ferisse os princípios da palavra, algo muito forte, não por qualquer motivo. Jesus falava qualquer motivo, porque isso depois foi interpretado lá na frente pelos judeus como qualquer motivo. Ou seja, então o divórcio foi banalizado por qualquer motivo, porque foi permitido por Moisés aqui em Deuteronômio 24, mas não por qualquer motivo, por motivos bem específicos, com algum comportamento reprovável diante da sociedade, diante da família. Esse era o motivo, né? Aí aqui também fala sobre lei acerca do recém-casado, que não poderia ir à guerra, lei acerca da lepra, né? Não poderia ser tocado, o leproso deveria ser afastado da arraial, lei acerca do penhor, quando você, né, deixava algo em penhor com alguém, que, né, você deveria pegar, a pessoa que ficou como fiel depositário deveria devolver aquilo que era penhor da mesma qualidade, ok? Fala lei sobre a diarista, a pessoa que era pobre e era diarista, ou seja, recebia o seu salário que deveria ser pago corretamente. Lei acerca dos órfãos, né, das viúvas e dos estrangeiros. Olha que poderoso. Órfãos, viúvos e estrangeiros, para serem guardados. Capítulo 25 fala aqui sobre lei acerca da contenda. Quando havia contenda ali, né, a pessoa que iniciasse a contenda e fosse condenado, culpado, ele receberia açoites. Então tá aqui também a lei com relação aos açoites. Só poderiam ser 40 chibatadas. Tem um limite, né? Essa lei fala sobre isso. A lei que Paulo cita lá nas cartas, né? Não atar a boca do boi que debulha. Ou seja, o boi que é usado para colher a plantação, tá ali, que ele comesse a parte da plantação, não deveria atar a boca dele, porque ele estava trabalhando. O boi estava em trabalho. Lei acerca da viúva, né? Que quando o marido morresse, ele possuísse irmãos, o irmão mais velho, subsequente, deveria tomá-la como esposa. Se ele não quisesse, ele deveria ir à porta da cidade, comunicar aos anciões, e, né, descalçar os sapatos, né, e ele é conhecido como pés descalços ali. É interessante a liturgia ali. Lei acerca da contenda e da briga, né? A mulher brigasse com o marido ali, tocasse nas partes íntimas dele para o ferir, ela deveria ter sua mão cortada. Olha isso. Não só no marido, mas se alguém brigasse com o marido dela, um outro homem, e ela pegasse, né, nos órgãos genitais desse homem e ferisse ele nos órgãos genitais, ela deveria ter sua mão decepada. Isso é lei, está escrito em Deuteronômio 25. Deus aqui também fala sobre apagar Amaleque da memória. Aqui está a profecia que condenou Saul. Saul pecou porque ele não cumpriu essa palavra de Deus aqui, ó. Não foi a palavra que simplesmente foi dada a ele lá pelo profeta Samuel. Falou, olha, você tem que extinguir e matar completamente os amalequitas, né? Deus aqui, ele dá essa ordem lá atrás, estava escrito na lei, é uma lei, Deuteronômio. Amaleque deveria ser exterminada da face da terra, né? E Saul teve a chance e desobedeceu não só a palavra de Samuel, do profeta, mas desobedeceu a lei de Deus, que aqui estava estabelecida em Deuteronômio 25. Capítulo 26. Quando o povo entrar na terra, Moisés começa então, né, falar sobre como eles deveriam proceder, né? Colher os frutos, primeiros frutos, entregar aos sacerdotes assim que eles entrassem na terra e fazer memória do livramento que Deus deu a eles durante os 40 anos, desde a saída do Egito até a posse da terra.
e fala algo interessante, capítulo 26. Olha isso aqui. Isso aqui é forte. Sobre os dízimos. Muita gente diz que os dízimos é só para os levitas, mas olha o que está escrito aqui. Que os dízimos era para os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Está escrito isso aqui. É mandamento de Deus. O dízimo não é só para os levitas e para os sacerdotes. O dízimo não era só para aquela tribo. O dízimo era para a tribo e para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Por isso, as tribos deveriam trazer os dízimos ali, ok? Para manter essas pessoas. Capítulo 27. Moisés ordena guardar os mandamentos e escrever em tábuas, ok? De pedras, para que eles nunca esquecessem, para quando entrassem na terra, né, levantar um altar no Monte Ebal, ok? E com essas pedras declarando. E mandou abençoar o povo no Monte Gerizim. Ele manda amaldiçoar no Monte Ebal e manda abençoar no Monte Gerizim, ok? E declara quais são as maldições. Aqui ele começa a declarar as maldições. Mas aí a gente entra no Deuteronômio 28, que é interessante. Deuteronômio 28 são as bênçãos e as maldições. Moisés profere as bênçãos e as maldições. Os detalhes são tão interessantes que aqui detalha a diáspora dos judeus, a invasão da Babilônia. Não cita o nome Babilônia, mas aqui os detalhes que tem aqui é interessante, que foi exatamente o que aconteceu, né, na invasão de Jerusalém, ali, de Israel, pela Babilônia, né, ok? E também tem alguns detalhes nas maldições que Deuteronômio 28 diz que é a diáspora até atuais dos judeus, coisas que eles passaram hoje na atualidade, né, pragas em situações da atualidade. Está tudo aqui em Deuteronômio 28. É bem detalhado. Capítulo 29, então, Moisés fala aqui, de novo, né? Essas são as palavras. Ele fala de novo o devarim aqui. E Moisés repete uma exortação ao povo que ele já tinha falado. Então ele exorta novamente ao povo, contando a história da peregrinação no deserto, nos 40 anos. Ele vai relatando alguns acontecimentos dos 40 anos. No capítulo 29 também, quem abençoa e amaldiçoa a terra são as atitudes dos homens. Isso fica bem claro aqui. Ou seja, a terra ela é maldita, amaldiçoada pelas atitudes dos homens, obedecendo ou desobedecendo a Deus. E essa maldição recai sobre a terra. Então, Deuteronômio 29 deixa isso claro. Capítulo 30, então, continua a exortação de Moisés sobre as bênçãos e sobre as maldições. A exortação continua aqui. E aqui possui promessas de restauração. Olha que interessante. Promessas de restauração após a diáspora. Ou seja, que Deus já falando que isso ia acontecer. A invasão ia acontecer. A diáspora ia acontecer mais de uma vez. Né? E que se o povo se arrependesse, ele traria de volta. Né? E os abençoaria novamente. Pós arrependimento. Então, aqui, Deuteronômio 30. Capítulo 31, Moisés fala sobre... fala ao povo, ao coração do povo. Então Moisés aqui está falando ao coração do povo e encoraja o povo a seguir as ordens de Deus e a seguir Josué. Então ele chama Josué, fala, sigam a Deus, obedeçam a Deus e obedeçam a Josué, que está sob a liderança, porque o próprio Deus, né, pediu. Moisés manda os levitas ler a lei, a Torá, após a festa dos tabernáculos. Então aqui ele dá uma ordenança que logo após a festa do Sukkot, que é a última das 7 festas, das 7 solenidades, é a última das 7 solenidades, após a solenidade dos tabernáculos, o povo se reuniria e leria, né, o livro da lei. E aqui Deus anuncia a morte de Moisés. E é interessante aqui que Moisés anuncia a desobediência futura do povo. Bem aqui nesse capítulo, ele anuncia a desobediência futura do povo. E Deus manda Moisés escrever um cântico, aqui no capítulo 31. Ele fala para Moisés escrever um cântico. E Moisés, então, terminando o capítulo 31, exorta Josué a escrever a lei e mandar os levitas guardarem. Ele exorta você a fazer cópias, né, da lei, copiar a lei. E entramos então no capítulo 32, que é interessante. O capítulo 32 também tem citações e referências no Salmo 90. Salmo 90 é um salmo de Moisés. É também chamado de Cântico de Moisés. Então, no capítulo 32, nós chamamos o Cântico de Moisés, que é um cântico profético. Ele profetiza ali
sobre os judeus, bênçãos, e também sobre a desobediência deles, as consequências que viriam. E no capítulo 32 ainda, Deus ordena Moisés a ir para o Monte Abarim, ou Monte Nebo também, que é o outro nome, para que Deus recolhesse ele. Então Deus dá ordem: agora você vai subir lá para o monte Nebo, ou Abarim, e eu vou recolher você. No capítulo 33 é a bênção de Moisés. No 32 é o cântico de Moisés, que é o Salmo 90 também, referência. E no 33 é a bênção de Moisés. E Moisés ele abençoa o povo antes de ele subir ao monte, Deus recolher. Ele abençoa o povo, ele abençoa tribo por tribo, libera uma bênção específica para cada tribo. Ele abençoa também o povo de uma forma geral, mas ele abençoa cada tribo individualmente, ok? E fechamos então o capítulo 34 com Moisés subindo ao monte Nebo ou Abarim, e Deus mostra para ele então toda a terra. Deus dá a visão para ele de toda a terra, e Moisés então morre ali. Deus recolhe ele ali, mas ninguém nunca viu ou nunca achou mais o corpo de Moisés. O corpo dele, ou os ossos, ou nada é achado, né? Depois lá na frente a gente vê nas escrituras falando que o anjo Gabriel, ele teve uma demanda ali com Satanás com relação ao corpo de Moisés. Então ele não ousou proferir palavra. Então está citado nas escrituras. A gente vê isso depois lá na frente, tá? Concluímos aqui então o livro de Deuteronômio. Amém? Concluindo a terceira etapa do nosso devocional de comentário de leitura bíblica, livro de Jó, do capítulo 12 ao 20, ok? Continuando no Jó, capítulo 12 de Jó, Jó responde à fala de Zofar, que foi no capítulo 11, e diz que a palavra deles é que o povo pensa. Fala assim: o que vocês estão falando, Zofar, você, Bildade, é o que o povo realmente pensa. E isso não é o verdadeiro entendimento daquilo que é Deus. Então Jó ele rebate essa fala de Zofar. Vocês têm uma ideia de Deus equivocada. E no capítulo 13, Jó continua essa fala, falando em sua defesa sobre o real caráter de Deus, que Deus é bom. É isso que ele deixa nas entrelinhas, que Deus é bom. E que ainda que Deus o matasse, Deus continuaria sendo bom. Que isso não mudaria o caráter de Deus. E a visão dos amigos de Jó era de um Deus vingativo, de um Deus que traz aquela vingança, aquele castigo por conta da desobediência. Então essa era a visão dos amigos de Jó. E Jó rebatendo isso, porque Jó em todo tempo sempre via Deus como um Deus bom, de um caráter bom e imutável. Então essa visão de Jó, capítulo 12 e 13, ele rebate a fala anterior de Zofar. E no capítulo 14, Jó continua falando, nos 3 capítulos, falando sobre a pequenez do homem com relação à grandeza de Deus. E que ainda assim, mais que tudo isso tenha acontecido com ele, com Jó, ele ainda tinha esperança. E aí ele cita uma profecia messiânica, no capítulo 14, que virou música, do Mistério Diante do Trono. No capítulo 14, que ainda que na terra envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotaria, que ainda que a árvore fosse cortada, assim, se a raiz permanecesse, a raiz aqui é Jesus, a raiz é Jesus, e nós enxertados nele teríamos vida. Se a raiz permanece em nós, e se nós permanecermos enxertados na videira, na raiz, onde a seiva corre, ainda que ela seja cortada, ao cheiro das águas, brotaria novamente. Isso é a esperança. É uma profecia messiânica, a esperança do Messias. Capítulo 15, responde então, ele responde à fala de Jó, ok? Dizendo que Jó não tem temor a Deus. Ele fala literalmente, pela fala que Jó teve anteriormente, nos capítulos 12, 13 e 14. Enquanto ele vê um Deus julgador, um Deus que julga. Deus se manifesta a nós segundo aquilo que nós cremos. Isso eu coloquei aqui. O que deixa embutido na fala. Cada um vê o Deus que crê. Deus se manifesta a nós, a forma que nós enxergamos ele. Jó enxergava um Deus bom e que sempre havia esperança, por mais que ele
né, Deus matasse ele, Deus continuaria sendo bom. Enquanto os outros 3 amigos de Jó viam um Deus vingativo, um Deus vingador. Então, que é a visão de Deus. Então, nós temos o Deus que nós merecemos. Cada um crê, né, segundo aquilo que você tem de Deus na sua vida. E Jó tinha muito amor, muita esperança e muita certeza que Deus era bom. No capítulo 15, né, na fala de Jó. Jó 16, Jó responde à fala de Elifaz e exorta Elifaz, mais uma vez, a conhecer a bondade de Deus, que Deus é bom, e a aceitar a correção de Deus com amor e com prudência. Então, ele exorta Elifaz. Capítulo 17 de Jó, Jó diz que só consegue ver a sua morte. Aí, Jó aqui, né, falando da sua profunda depressão, da sua profunda tristeza, por mais que ele sempre via a bondade de Deus, ele só conseguia ver o tempo que ele ia morrer. E diz que seus amigos são zombadores. Ele fala, vocês são zombadores, zombando da bondade de Deus. Por mais que Deus me mate ou permita que eu passe por isso, Deus continua sendo bom e vocês são zombadores por suas falas. Então, Jó deixa isso aqui em Jó 17. Capítulo 18. Bildade repreende Jó por causa da fala dele, ok? E fala sobre sua morte, ou seja, consegue ver sua morte. Ele diz novamente aqui que Jó está humilhando eles, né? Bildade repreende a Jó e diz, Jó, você está me humilhando a mim, os meus amigos, e fala de novo sobre o terror da morte, que como um perverso que não conhece a Deus, ou seja, ele fala que Jó, ele deixa embutido na sua fala que Jó tinha alguma perversidade ou fez alguma coisa contra Deus que o levou àquele caminho, né? Zombando dele. No capítulo 19, Jó responde essa fala de Bildade, né, as suas injúrias e as injúrias dos seus amigos. Ele responde e clama a Deus por misericórdia. Ele clama a Deus por misericórdia, porque todos os que o amavam, Jó fala isso aqui, o desprezavam, inclusive até a sua mulher. Todos os que o amavam o desprezaram. E ele diz, no final do capítulo 19, algo que também virou canção, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará nos últimos dias. Outra profecia messiânica. Olha, Jó sendo usado por Deus para liberar a palavra que o Messias viria. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Ele vai se levantar nessa terra. Ele vai vir. O Redentor vive. Outra profecia messiânica de Jó. Cada fala de Jó é uma pérola. Capítulo 20, Zofar responde à fala de Jó. Ele ouviu a repressão de Jó, ok? Mas ele rebate dizendo novamente sobre que Deus só castiga ímpios. Que esse castigo de Deus vem sobre ímpios. E que eles continuam crendo que Jó cometeu alguma falta grave ou um pecado grave contra Deus de uma forma mais atenuada. Aqui Zofar fala. E nós então concluímos aqui, até o capítulo 20 de Jó, e voltamos depois para concluir esse livro maravilhoso. Jó é um livro maravilhoso. Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima devocional comentário bíblico.